anjo do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo eu não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, foi aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama e deseja te salvar. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, por teu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já vem em mim morar, a palavra santa vem iluminar. Querem ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que
me concedeu Jesus, gozo santo em celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Sabemos que, na verdade, Ele nos amou. Quem me amou? Jesus. Porque nós não sabemos. Mas, primeiramente, Jesus disse uma palavra: eu vim para os que estavam doentes, porque o são não precisa de médico. O que precisa de médico são aqueles que estão doentes. E a doença da alma não se cura através da medicina. A medicina, ela faz o tratamento, a qual em remédio e ervas. E nós sabemos que quem dá o remédio é o médico, mas quem cura mesmo é o próprio Deus. Nós vemos que existe doença do corpo, mas também a doença da alma. E Jesus veio para curar a sua alma. Ou porque Jesus me ama. Eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Salvar de quê? Do pecado, daquilo que realmente tem maltratado a humanidade. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Nós éramos pecadores, um pecador, e agora Jesus veio para nos redimir. Nós andávamos no pecado sem Jesus. Era um pecador que andava sem Jesus. Hoje nós somos pecadores, mas temos Cristo para nos perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades. A Bíblia diz bem claro: clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Precisa de uma grandeza maior do que esta? O Consolador, a qual Jesus prometeu de enviar assim que ele fosse ao céu, assim que ele padecesse em Pôncio Pilatos e foi crucificado, ele prometeu de não deixar nós só. Ele disse: eu vou para o Pai, mas enviarei um Consolador, e ele está convosco todo dia. O Consolador já veio e fez morada em nós, para que a palavra seja iluminada em nossa vida e querer guiar nós pela luz.
Jesus veio tirar o homem das trevas, o homem sem entendimento, o homem que não procura dedicar o próprio Deus, muitas vezes desesperados, sem Jesus, sem esperança. Mas ele, quando ele deu para nós o gozo da salvação, ele disse bem claro: vem a Jesus, hoje recebe perdão. O único que pode perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, somente Cristo. Cristo é aquele que pode tirar os nossos pecados. Aquele que aceita Cristo como Salvador da sua alma, ele realmente tem um gozo preparado. A Bíblia diz bem claro, o salmista dizendo: porque clama a minha alma, porque se alonga de mim. Então, vemos nós que temos de Deus a grande esperança de estarmos confessando esse nome precioso. E desde quando aceitamos a Ele como Salvador, a palavra de Deus nos conforta, dizendo: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como nós não daremos também com ele todas as coisas? Se ele nos entregou a nós, a Cristo, porque então nós não temos a coragem de estar adorando e bendizendo o seu nome? Disse bem claro: aquele que mesmo o seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós, como nós não daremos também com ele? Porque nós não podemos andar com ele, sendo que o próprio Deus, ele nos amou e entregou o seu Filho em sacrifício vivo para nós hoje confessarmos o seu nome e bendizer a sua palavra. E disse a palavra: quem entenderá acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica. É Deus que venha fazer que nós possamos confessar a Ele em espírito, em verdade. Nós carnalmente não contemplamos a Ele, não vimos a Ele como os discípulos viram, mas hoje pela fé sabemos que Ele está aqui nesta praça. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou entre os mortos,
o qual está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, dizendo, Pai, que nos dá graça para viver sobre essa terra até o momento da tua manifestação às nuvens, para buscar um povo escolhido. Enquanto é dias, enquanto tem vida, fôlego de vida, o dia que Deus deu para nós é a nossa vida inteira, para que nós possamos escolhê-lo e amá-lo, se entregar somente a Ele. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Assim como está escrito, por amor de ti, sou entregue. Jesus foi entregue, dizendo assim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. Todos os dias fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou foi Cristo, por amor daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os príncipes, nem o porvir não pode separar do amor de Deus, nem as alturas, nem as perseguições, nem as profundidades, nem alguma coisa, criaturas, nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos pode separar do amor de Cristo. Quando as pessoas estão em aflição, angústia, tristezas, mas a Bíblia diz bem claro que nós temos o cântico da vitória. Deus é por nós. Ele tem nos dado o direito de clamar com esta palavra para te dizer que há liberdade em Cristo Jesus. A liberdade, a graça de Deus é absoluta, ela é soberana. Deus colocou a graça para nos dar vida e vida com abundância. E a Bíblia diz que nós devemos crescer em crença, em graça, em conhecimento das Escrituras. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são
de Israel são israelitas. Nem todo aquele que diz que crê nas Escrituras são crentes de verdade. Muitos vivem de fachadas. Muitos dizem que creem em Deus, mas não conseguem praticar a obra que Ele tem determinado para cada um, para bem dizer a palavra. Nem por ser desobediente, aqueles que se encontram na descendência de Abraão, ele precisa se torná-lo, obedecer a palavra para se tornar filho. São todos filhos de Abraão, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Então, nós sabemos que Cristo, Ele veio para tirar todo o impedimento, apagar todos os nossos pecados, toda a nossa transgressão, desde quando nós, então, partimos para a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vemos que a Bíblia diz bem claro que nós andávamos longe de Cristo, longe de Deus, desde que o homem passa o dia inteiro, o mês, o ano, e não consegue lembrar que Deus é que deu vida a ele. O homem não consegue lembrar que Deus criou o céu e a terra. O homem não consegue olhar para o firmamento e admirar aquilo que Deus fez para ele. Temos que estar atento, porque brevemente todas as coisas se tornam fim. Nada nesse mundo fica para a eternidade. Somente a alma do homem é que vai para a eternidade, porque o restante tudo se destrói. Muitas vezes, através de um segundo, um minuto, se perde tudo. Um segundo, se perde o fogo de vida. E aquele que perde o fogo de vida, perdeu tudo. Talvez lutou tanto nessa terra e não levou nada. Nem mesmo o corpo dele volta para Deus, porque vai para o pó da terra. Mas o Espírito, esse volta a Deus. Um dia, todos temos que prestar conta diante do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, que transformou o homem, o mais rebelde e pecador. Na vida, tudo passa, toda concupiscência passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, dizendo que nossa alma e o espírito volte a Deus, o que o deu. O homem não pode viver somente da incredulidade. Temos que crer naquele que nos criou, aquele que nos formou e aquele que deu a vida. Ele mesmo
é que tira a vida terrena para continuar e nascer e ter uma nova vida. Essa nova vida a qual o homem não conhece. Aquilo que não foi revelado ao homem é o que está preparado desde a fundação do mundo. E somente pelo Espírito Santo de Deus, que todo dia fala com o homem, mas o homem não entende a voz de Deus, porque ele não vê, é invisível. Nós temos uma visão terrena, material, que alcança ver as nuvens, mas se você andar 22 horas de avião até o Oriente Médio, você vê a mesma distância que você vê o céu aqui. Você vê lá também, a distância é a mesma. Essas 3 estrelas que existem, quando aparece junto no céu, também você chega lá, vê as 3 estrelas do mesmo tamanho, porque nós estamos com a visão terrena. Mas aquele que tem a visão de Deus, que alcança enxergar pela fé um outro lugar melhor do que este, que nunca acaba, a qual a Bíblia diz que está preparado um lugar para aqueles, para descanso, não do corpo físico, mas da alma e do espírito, a qual o Senhor tem preparado para mim e para você, e para nós, todos os dias. Ele está chamando a cada um, para que possa sair da escuridão. Nós vivemos na escuridão, porque desde quando descemos a sepultura, ali você não consegue ver nada. Só a vida espiritual é que vai enxergar quem que te criou e quem te formou e quem pode te dar vida e vida com abundância. E que Deus abençoe maravilhosamente. Amém. Graças a Deus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel.